Qual o motivo que a gente sempre fica? Gente, presta atenção no Congresso. Gente, é importante ter letramento sobre o Congresso. Gente, na eleição... Não é só presidente. Né? Porque fica essa coisa da polarização, né? E a polarização alimenta comercialmente, o marketing, eles ficam se retroalimentando. É chatérrimo, mas é a realidade. Mas por isso que num período eleitoral, quando a gente fica, atenção para esse cenário aqui na Câmara, atenção para esse cenário no Senado, e a gente fica angustiado quando as pessoas às vezes nem lembram em quem elas votaram para deputada ou deputado, senadora ou senador, porque isso dita o ritmo da República. Isabel Mega, quando o presidente da Câmara dos Deputados se coloca nessa celeridade, apesar da palavra ser celeridade, é celere mesmo? Assim, a ideia é desenrolar o negócio ou levar num banho-maria e só resolver isso no fim do ano? Não, a ideia é desenrolar de fato. E esse é um grande trunfo que o Palácio do Planalto tem, Elisa. Aliás, bom dia para o Theo, estava sendo mal educada aqui. Esse é um grande trunfo que o Palácio do Planalto tem para ajudar a fazer a ponte depois com Davi Alcolumbre, porque a gente fala muito do calendário da Câmara dos Deputados. Mas para realmente aprovar algo que possa ter validade próxima, claro que vai ter uma regra de transição, mas que possa, para um parlamentar, para o governo dizer lá em outubro, olha, aprovamos, tem que ter o lado do Senado Federal. Quem é que temos lá no Senado Federal? Davi Alcolumbre. Vamos combinar que desde a semana passada o clima não está nada bom do governo com o Davi Alcolumbre. Então vai ter que ser construída essa ponte. Já questionando algumas lideranças do governo sobre como que isso vai ser feito, qual que é o discurso que eles têm dado de resposta? Vem no sentido de que o governo, ele se calça na opinião pública e ele vai usar a opinião pública para pressionar esse tema internamente no Congresso Nacional. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os governistas da Câmara já dizem que o próprio Hugo Motta tem feito essa costura com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, como o Hugo Motta está muito empenhado em acelerar o quanto puder para entregar essa proposta, e isso ficar também como uma marca do legado dele na presidência da Câmara, e isso é muito importante, porque todo mundo que senta naquela cadeira de presidente da Câmara dos Deputados quer ter uma marca a ser apresentada. O Hugo Motta até aqui ainda não conseguiu produzir uma grande marca, talvez mais a questão da reforma do imposto de renda, mas isso divide muito também com o governo federal. Outros presidentes entregaram reformas muito mais amplas. Então, você precisa ter agilidade, porque você tem maio e junho, e um mês de junho, que tradicionalmente também é esvaziado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, principalmente naquela semana do dia 20, dia 21 de junho, domingo, dia 22 de junho, é uma segunda-feira, essa deve ser uma semana mais que esvaziada. Por quê? Porque é a semana de São João, 24, aqueles parlamentares das bancadas do Nordeste estão lá nos seus estados, principalmente em ano eleitoral. Eles precisam fazer política em seus estados, utilizando o mote das festas juninas também. Então o calendário está muito apertado. Quando a gente vê Hugo Motta marcando sessão todo dia no plenário da Câmara dos Deputados, isso é uma estratégia regimental para acelerar tudo. É para ir contando o prazo para que esse não seja algum tipo de obstáculo no meio do caminho e alguém diga, mas não seguiu o rito, não deu para fazer todas as sessões, então com isso você tem um obstáculo para fazer a apresentação e a votação do relatório do deputado Léo Prates na comissão especial. Então é ele já se precavendo de antemão para tentar barrar qualquer tipo de argumento que vá mais pelo campo regimental. Agora, o difícil mesmo é fazer esse tipo de costura também com o outro lado, porque a gente já vinha falando aqui nas últimas semanas que o Senado, ele não gosta de ser casa carimbadora da Câmara dos Deputados. O Senado gosta de ter seu tempo para se dedicar à análise disso. Então, a coisa está acontecendo meio que informalmente, de estamos procurando Davi Alcolumbre via Hugo Motta, estamos tentando pavimentar, mas o Senado ele não está efetivamente fazendo parte das discussões. Então, ele vai querer ter o tempo dele também. E como o Senado se demonstrou bastante hostil ao governo Lula na semana passada, esse é um ponto de preocupação.
E aí, de novo, o governo vai ficar ainda mais dependente de Hugo Mota para ajudar a fazer essa ponte com Davi Alcolumbre. Um ponto tem a favor, e aí linka justamente com essa questão do potencial de pressão da opinião social. Elisa, parlamentar, seja na Câmara ou no Senado, em ano de eleição sobretudo, se for confrontado a dar resposta sobre o que acha do fim da jornada 6+1, dificilmente vai ficar contra e vai atuar colocando sua digital para embarrear algo. Então, isso conta a favor da proposta, porque mesmo os parlamentares da direita não conseguem votar contra essa proposta. Vamos lembrar na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação lá nem precisou de painel, foi uma aprovação simbólica, por conformidade, concordância de todos. Então, tem vários pontos que vão pressionando os parlamentares, mas alguns desafios colocados também nesse meio do caminho, e um caminho que está bastante curto.